Olá, bom, estou fazendo essa gravação não muito estruturada, é só para te dar uma referência em como você vai estudar aqui para o Practitioner, tá? Aqui tem algumas leituras iniciais, lembrando que começa em inglês e depois vem em português. Então tem um livro aqui em PDF e algumas orientações. Claro que você já leu esse livro, então pode passar direto e para os próximos tópicos. Aqui a gente tem um guia de referência. Esse guia de referência é bastante interessante você dar uma lida e depois seguir para os exercícios. Aqui o exercício geral você pode seguir e tentar praticar com ele. No final ele tem as respostas. Então é uma boa ideia você fazer esse exercício geral e depois você vai seguindo para cada um deles, o FX02, o FX03. Uma dica para você se preparar para o Practitioner, resumida, e depois tem mais dois aqui, MP01 e MP02. Tá? Tem um exercício aqui especificamente que ele tem mais questões, ele tem 9 grupos de 12, que vai dar 108 pontos. Mas não se incomode com isso, eu fiz questão de deixar porque é mais exercício. A prova você vai ter 8 grupos de 10 questões, ou seja, 80 pontos. Então, você vai ter que tentar buscar aí 55% de aprovação nesses 80 pontos. E aqui você tem os templates dos documentos que você vai utilizar na prova, vai ser importante você utilizar na prova, até por isso a dica é que você tenha o livro oficial do Prince para você fazer a prova. Tá? Então eu fiz o download aqui tem alguns vídeos também, se você achar interessante, né? Mas não há necessidade especificamente de você assistir esses vídeos. Pode focar exatamente nesses exercícios que estão aqui. O geral, o FX02, o 03, dar uma preparada, né, umas dicas, depois o MP01 e o MP02. Eu abri o FX02 para a gente poder dar uma olhada. Então tá aqui, ele começa com o cenário da prova, do projeto, características da empresa, características do projeto, enfim. Então, nesse caso aqui, uma página e meia de cenário do projeto. Logo em seguida, você vai ter o que a gente chama de informações adicionais. Você não precisa se preocupar com essas informações adicionais nesse primeiro momento. Lê o cenário do projeto, você já pode partir para as questões. Okay? Como forma de exercício, tudo bem você ler as informações adicionais, mas durante a prova não recomendo. Okay? Então vamos nesse caso aqui para o exercício número 1, que vai estar na página 11, 12 na verdade. Pronto, aqui, página 14. Esse é o exercício número 1, primeiro grupo, parte A, está valendo 6 pontos, ok? E aqui ele está falando, olha, usando o cenário do projeto e as informações adicionais fornecidas para essa questão, responda as seguintes perguntas. Então, neste caso específico, que ele está falando para você usar as informações adicionais, você volta e lê as informações adicionais dessa pergunta, ok? Seria interessante você quebrar o arquivo em 2, 3 partes para facilitar a navegação se você não imprimir. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou partir para as informações adicionais. Está aqui, pronto. Página 5, informações adicionais da pergunta 1. Então, você faz a leitura da informação adicional. Chegou na pergunta 2, esquece, só lê da pergunta 1. Informações adicionais da pergunta 1. E aí você volta para a questão que ele está falando, que ele está pedindo. Então, neste caso especificamente, cada uma das perguntas tem uma lista de declarações verdadeiras sobre o projeto. Escolha 2 respostas. Se você acertar uma apenas, não vai ganhar o ponto. Tem que acertar 2. E aqui o que ele está pedindo? Quais são as 2 afirmativas que deveriam ser registradas na seção razões? De quem? Do business case, do documento business case. Então, nesse caso, você abre o seu livro, está aqui, Gerenciando Projeto de Sucesso, apêndice A2, vai na parte de composição
e procuro o campo chamado razões. Cadê? Prazo, contra-benefício. Pronto, razões. Aí você faz uma leitura breve sobre o que se coloca no campo razões e volta para a pergunta. E aí tem alternativa A, B, C, D. Você lê e vê o que se encaixa com o cenário do projeto e também com aquele descritivo que está na seção razões da composição do documento Business Case, porque é exatamente esse tópico que a gente está falando, esse tópico que ele pediu aqui, Business Case. Segunda pergunta, ainda no Business Case, quais são as duas afirmativas que você deveria registrar na seção opções de negócio? Então você volta para o livro, ainda na composição, faz uma leitura breve no campo opções de negócio, entende, e aí você volta e escolhe as suas duas afirmativas. E assim você vai fazendo para cada uma das perguntas, ok? Vamos para a próxima. Parte B, ainda na pergunta 1, ainda está falando do business case, aqui valem 4 pontos. Essa é uma pergunta bastante particular, onde você tem que decidir se a afirmativa é verdadeira ou falsa, se a razão é verdadeira ou falsa, e se ambas forem verdadeiras, você tem que escolher por alternativa A ou B. Se for falso com falso, está muito fácil, é letra E. Se for falso com verdadeiro, também está muito fácil, é letra D. Agora, se for verdadeiro com verdadeiro, tem que decidir entre A ou B. Ou seja, A razão está explicando a afirmação. Então, tente ver se há conexão entre o que está sendo afirmado e o que está sendo explicado. Se houver conexão, letra A. Se tiver desvinculado, é letra B. Minha dica, leia a razão primeiro e decida se é verdadeiro ou falso. Depois, leia a afirmação primeiro, decida se é verdadeiro ou falso. Depois, leia a razão, decida se é verdadeiro ou falso. E naquelas que forem verdadeiro com verdadeiro, você tente juntar as frases colocando a palavra porquê no meio. Então, leia a afirmação, porquê, leia a razão. Se tiver conectado, letra A. Se não tiver conectado, letra B. Vamos para a próxima. Agora a gente está indo para a pergunta 2, parte A, valendo 6 pontos, que é o tema organização. E aqui, novamente, ele está falando que tem declarações verdadeiras sobre um indivíduo. E aqui ele está perguntando sobre 2 sugestões de pessoas que deveriam... que uma determinada pessoa, um determinado profissional deveria estar no papel de executivo, na questão número 1. Então, o que você precisa entender? Se essa pessoa, no caso, a diretora de marketing, tem as habilidades e as competências para ser um executivo. Qual que é a dica? Vai lá no livro, dá uma lidinha em apêndice C, papéis e responsabilidades, executivo, e vê as características dessa pessoa. Não importa se a pessoa gosta, acha lindo o projeto. Ela tem que ter habilidades e competências. É isso que ele vai buscar. Se ele é um excelente contador, se ele é um excelente administrador, se ele é um excelente... Não importa. Veja se no cenário do projeto, nesse caso, a diretora de marketing realmente tem as características para ser um executivo. E aí você vai escolher 2 alternativas também, A, B, C, D ou E. Cuidado, porque aqui são sugestões, não significa que elas serão materializadas, ou seja, pode ter uma alternativa onde você sugere a inclusão da pessoa e pode ter uma alternativa onde você sugere a inclusão de uma outra pessoa ou a exclusão dessa pessoa. Parece meio contraditório. Numa alternativa fala para incluir, na outra fala para excluir, mas são sugestões, são ideias. Né? As sugestões não significa que a gente vai realmente materializar essa ação de colocar, no caso, a diretora de marketing como executivo desse projeto. Tá? É claro que algumas características você pode sacar. Executivo, só tem uma pessoa. Então, se em alguma alternativa ele está falando incluir fulano,
Está errado, não dá para incluir, porque executivo é só um. Vamos para a próxima. Questão B, questão 2 ainda, parte B, verdadeiro ou falso, é o mesmo esquema da outra, só que aqui, detalhe, usando as informações adicionais. Então, você volta no caderno de cenário, pula para tema organização, informações adicionais, faz uma breve leitura e volta para responder. Parte 3, ou melhor, pergunta 3, parte A, valendo 3 pontinhos apenas. Bom, aqui o que a gente tem que buscar? Fazer uma ligação entre colunas. Entender as expectativas de qualidade. Onde que ocorre? Então, você vai decidir por alternativa A, B ou C. Note que você pode ter aqui A e A. Ou B e B. Não tem problema, porque podem ser usadas mais de uma vez ou não ser usada. Parte B, aqui você tem uma alteração no cenário, então é importante você compreender o que aconteceu nessa pequena alteração. Na coluna 1 ele está falando que tem informações sobre a descrição de produto do projeto. E na coluna 2 ele está falando exatamente sobre se você vai incluir ou não incluir esta informação, em que local você vai incluir. Então, a dica é que você vá para o livro, busque a descrição de produto do projeto, já posiciona aqui, apêndice A, descrição de produtos, descrição de produto, então é o A17, dá uma lidinha, para na composição, não precisa ler tudo. Você vai ler, na verdade, os tópicos. Então, critério de qualidade, você dá uma lidinha no critério de qualidade. Cadê o critério de qualidade? Está aqui. Faz uma breve leitura no critério de qualidade. Entende o que vai nesse campo, nessa seção, e vê na coluna 1 o que é que está fazendo sentido para o critério de qualidade. Você pode tentar ir da coluna 1 para a coluna 2. Você ganha tempo. Ok? Então, por exemplo, aqui, item 4, mais ou menos 5% de tamanho na etiqueta. Opa, nós temos aí uma tolerância. Né? Tolerância, alternativa C. Próximo, parte C. Usando o cenário do projeto e as informações adicionais, então voltamos para a parte do cenário, lá onde temos informações adicionais, está aqui, informações adicionais da pergunta 3. E aqui nós temos uma descrição de produto do projeto com erros. Então, vamos para o livro, posicionamos na descrição de produto do projeto, que é o A21, está aqui, exatamente no campo composição. Está aqui a composição da descrição de produto do projeto. E o que ele está falando? Ele está falando na questão 1 sobre o campo derivação. Então, você volta para o livro, busca o campo derivação e faz uma leitura. Fez uma leitura, aí você vai decidir o que você tem que fazer. Ele está pedindo, na verdade, para você corrigir a seção derivação. De onde? Lá nas informações adicionais. Então, você volta para o cenário, campo derivação, e ele quer que você faça a correção aqui, nesse tópico. Então, você já leu o campo derivação lá no livro. Agora vamos ver o que ele está pedindo. Mover a entrada 9 para a composição, porque isso está dentro do escopo. Então, a gente viu que tem na entrada 9. Lembre-se do cenário para saber se o logo da empresa está no escopo. Nesse caso não está, porque o logo da empresa já vai estar pronto. Você não vai criar o logo da empresa. Então, ele está falando para mover essa entrada, porque isso está dentro do escopo do projeto. E assim sucessivamente. Deletar a entrada 10, ele está dizendo para remover essa entrada 10. No 11, deletar a entrada 3. Nessa pergunta, existe uma outra característica, porque ele está pedindo uma ação e está falando um porquê. Se a ação for correta, mas o porquê for errado, então não é uma alternativa para ser escolhida. A ação junto com
a razão, o porquê, a explicação, ambos têm que estar corretos para você selecionar esta alternativa. E assim sucessivamente. Na questão 2, você vai ler a expectativa de qualidade, volta para o livro, dá uma lidinha nas expectativas de qualidade do cliente, volta no cenário, posiciona aqui na expectativa de qualidade do cliente, tá aqui, e depois você vai vendo quais as ações que precisam ser efetuadas para corrigir aquela seção. Vamos para o próximo. Questão 4, parte A, valendo 3 pontos. Aqui, basicamente, é combinação de colunas. Combinação de colunas para saber quando que essas ações ocorrem. Se é a primeira vez, segunda vez, qual é a sequência. Não tem tanto problema assim. Vamos para a parte B. A parte B também já é parecida com algumas outras. A gente tem aqui uma informação relacionada ao sumário do projeto, atividade sumário do projeto, e ele está falando sobre um documento também, o próprio sumário do projeto. E aí ele busca informações relacionadas a algumas seções. Então você volta para o livro, olha o sumário do projeto e posiciona, né, no sumário do projeto, desculpe, e vai vendo o que se coloca em cada uma das sessões. Ok? Já é conhecido esse tipo de questão. Pergunta 4, parte C, usando o cenário do projeto, ele está falando só sobre o Startup in a Project e o IP, e aqui ele tem ações que foram tomadas. Você tem que decidir se a ação que foi tomada pelo gerente do projeto neste momento, conforme ele está dizendo aqui, foi coerente ou não. Então ele está falando, quando criava o plano do projeto, o gerente do projeto identificou que o logo da companhia era uma dependência externa. Está certo ou não? Essa é a mais fácil que tem, porque ou é não, ou é sim. E aí você tem que decidir se a explicação está correta. Tranquilo essa aqui. Tema riscos, pergunta número 5, parte A. Aqui ele está falando de alguma situação que aconteceu. Na coluna 1 ele está falando uma ação que foi efetuada e ele quer que você classifique em que tipo de resposta. Muito importante, quando você identificar a ação, você tem que se perguntar, essa ação gerou o quê? Diminuiu a probabilidade, diminuiu o impacto, diminuíram ambas as coisas, foi reativo, foi proativo, e é com base no resultado dessa ação que você vai classificar entre evitar, reduzir, retroceder, transferir, aceitar e compartilhar. Muito importante. O compartilhar, você compartilha com outra organização, mas tem que ter percentual, tem participação das duas organizações. A transferência, você pode até transferir também, você está transferindo o impacto, só que tem que ter cláusulas contratuais, isso tem que estar explícito no contrato. Só você contratar uma organização não significa que você jogou a responsabilidade para outra organização. A responsabilidade e a responsabilização continuam sendo sua. Tem que estar explícito e claro em cláusulas contratuais que se der tal situação, a empresa vai pagar o pato. Caso contrário, não é uma transferência. A questão 5, parte B, verdadeiro e falso, já conhecemos. Questão 6, parte A. Bom, aqui é muito tranquila essa questão, tem que escolher duas respostas sobre o tema planos e algumas ações que precisam acontecer. Então, aqui é um momento, né, em que processo que essas ações acontecem. Na parte B, também a gente tem aqui, usando o cenário do projeto, informações adicionais. É sempre bom você grifar isso aqui, informação adicional, porque aí você tem que voltar lá, buscar informação adicional para aquele tópico, aqui é pergunta 6, parte B. Então, pergunta 6, parte B, temas planos e informações adicionais. Dá uma breve leitura e vê o que ele está pedindo. Nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente... Deixa eu lembrar, ok. Tá. Na verdade, não é essa aqui. Essa aqui, informação adicional, aqui. Pergunta 6, temas planos e informações adicionais, falando sobre
sumário do projeto. Então, aqui na parte B de bola, basicamente são ações que foram tomadas e a gente tem que decidir se está correta, se não está correta e o porquê. Lembrando que a explicação do porquê também tem que ser correta para você buscar o sim ou não. É uma pergunta simples. A pergunta 6, agora sim, novamente tem mais algumas informações sobre o cenário do projeto. Mudou o estágio, agora a gente está no estágio 3. Agora sim a gente vai para a informação adicional relacionada a essa pergunta, no estágio 3. E temos um documento aqui que é plano de estágio. Então, é um documento relacionado ao plano de estágio. Basicamente a mesma coisa. Vamos lá no livro, posicionamos no documento planos, na composição. Aqui ele vai perguntar sobre pré-requisitos, sobre as dependências externas. A gente vai no livro, faz aquela leitura breve e faz a correção no documento, igual os exercícios anteriores. Questão 7, parte A. Usando o cenário do projeto, sobre os controles. Bom, aqui não tem muita informação adicional. A 7B, verdadeiro e falso, já conhecemos. A 8, basicamente, a gente tem mais um cenáriozinho aqui que você precisa entender. Aqui na coluna 1, a gente tem coisas que foram registradas no diário do projeto, na coluna 1. E na coluna 2, a gente tem o momento em que isso aconteceu. Basicamente, é ligar uma coluna na outra. Lembrando que pode ser tudo A, pode ser tudo B, não importa, porque as colunas podem ser escolhidas uma vez, mais de uma vez, ou até não ser escolhida. A 8B é verdadeiro e falso, muito bem, tranquilo. Bom, é bem um resuminho. Se você tiver dúvida, entre em contato, a gente marca um bate-papo por Skype, alguma coisa assim, e eu vou dando um esclarecimento maior, ok? Sucesso, bons estudos!